Olá, que bom ter você aqui com a gente. Hoje vamos mergulhar numa passagem do Evangelho de São Marcos que, olha, nos provoca a olhar bem para o fundo do coração da nossa fé. A gente vai ver Jesus no meio de uma baita tensão, confrontando a hipocrisia religiosa para mostrar o que é de verdade a santidade. Vamos juntos nessa reflexão profunda. Então, imagina a cena. Estamos em Jerusalém. Chegam uns fariseus e escribas, a elite religiosa da época, sabe? E eles flagram os discípulos de Jesus comendo com as mãos impuras. A tensão no ar fica quase palpável. Fica claro que eles não estão ali para aprender, mas para testar, para colocar a autoridade de Cristo à prova. E aí vem a acusação, na lata. Repara só, eles não perguntam sobre a lei de Deus. A questão é sobre a tradição dos antigos. O foco deles está todo num conjunto de regras criadas por homens. E para eles, o que os discípulos fizeram foi uma ofensa gravíssima a essa tradição. E isso nos joga bem no centro do conflito. De um lado, você tem as tradições humanas, as regras que as pessoas criaram. Do outro, os mandamentos que vêm diretamente de Deus. E Jesus vai usar essa briga para dar uma lição que ninguém ali jamais esqueceria. Olha, é fundamental a gente entender uma coisa aqui. A discussão não era sobre higiene, sobre lavar as mãos para não pegar uma doença. Não era nada disso. O ponto era a chamada pureza ritual. Os fariseus tinham um sistema super complexo de lavagens cerimoniais para tudo. Copos, jarras, até as camas. Eles realmente acreditavam que esses rituais externos os deixavam puros diante de Deus. Pois bem, diante dessa acusação, a resposta de Cristo é simplesmente genial. Ele não entra no joguinho deles, não fica se defendendo nos termos que eles propuseram. Pelo contrário, ele eleva o nível do debate. Ele tira o foco do exterior e joga a luz naquilo que realmente importa, o que se passa dentro do coração. E que resposta, hein? Jesus vai buscar lá no profeta Isaías as palavras que são um diagnóstico perfeito da situação. Ele está dizendo com todas as letras que o problema central ali é um culto de fachada, um culto de aparências, onde as palavras são ditas, os rituais são feitos, mas tudo isso é vazio, porque o coração está longe. Então, essa hipocrisia que Jesus aponta não é só um fingimento simples, é muito mais profundo. É o que a gente pode chamar de uma mentira existencial. Pensa num ator num grande palco religioso. Ele faz todos os gestos certinhos, fala o texto com perfeição, mas por dentro não existe amor sincero por Deus, que seria o único espectador que importa. E aqui vem o golpe final de Jesus na acusação deles. Ele diz: o problema não é só que vocês adicionam regras, é que vocês trocam a vontade de Deus pelas invenções de vocês. Houve uma inversão total de valores. O que era humano passou a ser mais importante que o divino. E para que não restasse nenhuma dúvida, para deixar tudo isso bem concreto, Jesus usa um exemplo prático, um exemplo doloroso que todo mundo ali conhecia muito bem, a prática do Corban. Primeiro, ele firma o pé no que é inegociável, o mandamento de Deus. Ele lembra a todos do quarto mandamento, honra teu pai e tua mãe. E essa honra não era só respeito, não. Incluía o dever sagrado de cuidar, de sustentar financeiramente os pais quando ficassem velhos. Era uma obrigação fundamental. Ok, guarde essa informação. Agora entra em cena a tradição dos homens. Existia essa prática do Corban. Era uma palavra hebraica para dizer que algo, um bem ou um dinheiro, era uma oferta sagrada prometida ao templo. E foi aí que eles criaram uma brecha muito perigosa na lei de Deus. Você consegue perceber a manipulação? É uma desculpa piedosa perfeita. Um filho podia simplesmente chegar para os pais, que estavam passando necessidade, e dizer: o dinheiro que eu poderia usar para ajudar vocês é Corban, está consagrado a Deus. E pronto, com essa desculpa religiosa, ele se livrava do seu dever, escondendo a própria mesquinhez atrás de um véu de piedade. A conclusão de Cristo é, assim, devastadora. Ele diz que essa prática não só desobedece a Deus, ela invalida a palavra de Deus. Na prática, a tradição que eles inventaram estava simplesmente cancelando um mandamento divino, um mandamento explícito. Muito bem, depois da gente entender esse confronto todo, essa lição de Jesus, a gente precisa trazer isso para a nossa vida. O que essa passagem significa para a fé que a gente vive hoje? Como é que a gente aplica essa lição sobre a verdadeira pureza no nosso dia a dia? Acho que esse evangelho nos deixa pelo menos 3 grandes lições.
A primeira, e talvez a principal, é que a santidade é uma questão de dentro para fora, nasce no coração. A segunda é que existe uma hierarquia. Os mandamentos de Deus, a caridade, sempre vêm antes de qualquer costume humano. E a terceira é que isso é um chamado constante para a gente fazer um exame de consciência. No fim das contas, a fé autêntica não é sobre seguir uma lista de regras externas, como se fosse um checklist. É sobre uma transformação interna, aquilo que os profetas do Antigo Testamento chamavam de circuncisão do coração. É uma mudança real, profunda, que começa dentro e depois se manifesta do lado de fora. E assim, toda essa nossa reflexão de hoje nos deixa com uma pergunta. Uma pergunta que é para ser levada para a vida. A nossa fé, as nossas orações, as nossas práticas, será que elas vêm de um coração que realmente ama a Deus? Ou será que às vezes a gente corre o risco de cair num culto só de lábios? É uma pergunta que vale a pena a gente se fazer, sempre.